noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse livro tem alguma relação com o Hellraiser? Não tem relação, são universos diferentes, mas os dois são produzidos pelo mesmo autor. A única relação deles é essa, é o mesmo autor. Tudo bem, Varnion? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o Clive hoje de novo. Vou falar um pouco sobre a história original, como é que foi, por que virou Candyman, não nasceu como Candyman. Nós vamos fazer comparação e hoje eu vou falar sobre o livro e o filme ao mesmo tempo, fazendo comparações. Até porque o filme, ele também teve a direção do Clive, que é o autor do livro. Então, todas as mudanças e diferenças das duas obras foram feitas pelo autor do universo, né? Então, tudo é considerado canon nas duas obras. E elas até se complementam de certa forma. Eu sei que geralmente nos clubes eu falo primeiro da obra, depois das adaptações, mas hoje vai ser diferente, nós vamos fazer isso ao mesmo tempo. Então, pra gente começar, a primeira coisa que eu quero falar quero perguntar para vocês até onde vocês iriam para provar uma crença ou provar uma situação, provar algo que vocês acreditam. E o que vocês estariam dispostos a sacrificar para descobrir sobre um assunto que, a princípio, não afetaria diretamente a realidade de vocês? Não é algo para vocês que seja de vida ou morte, mas até que ponto vocês arriscariam tudo para comprovar aquilo? E também, se vocês estariam dispostos a aceitar, se vocês estariam prontos a aceitar as consequências de confrontar e afrontar a fé de outras pessoas. Essas são algumas das perguntas que eu passei a me fazer e fazer também a personagem principal, a Ellen, de onde é que ela estava se metendo, do que essa Ellen estava arriscando e se realmente valia a pena fazer o que ela estava fazendo. Isso já no início, sabe? Eu fiquei batendo nessa tecla o tempo todo do o que ela tá fazendo aí? Por que ela tá fazendo isso? Por que, sabe, qual que é a motivação dela por procurar informações dessa forma que pode ser até afrontosa para quem ainda não faz parte daquela comunidade. Então, nós vamos falar sobre Candyman, que foi escrito por Clive Barker, que é o mesmo autor de Hellraiser. Quase não saiu. Hellraiser, a gente já fez o clube do livro aqui também. Então, meio que a gente tá fazendo um segundo clube do livro sobre o Clive. Eu sou um cara bem preguiçoso e cagão, capaz de a pessoa não acreditar na minha fé e eu não querer provar nada. Mas é que a Jean também tem aquela coisa, né? Tipo, pode ser preguiça, pode ser medo, pode. Mas pode também ser que você não sinta necessidade de provar algo que você acredita. Porque quando a gente fala de fé, a gente tá falando de fatos, né? A gente tá falando de crença. E crenças e opiniões é complicado debater. Porque a gente pode debater para tentar entender o lado da pessoa, mas a partir do ponto que a gente não consegue provar nada, tanto a favor quanto contra, meio que a discussão já acabou ali, sabe? Tem certos assuntos que é fácil a gente tentar trazer para um lado mais profundo, mas não é necessário o tempo todo a gente ficar tentando achar mensagens profundas nas histórias, né? Existem algumas histórias que elas são feitas realmente só para a gente ter reações e não para a gente se aprofundar e elaborar teorias e tal. Eu acho que a gente tem que ter uma linha tênue ali entre você sempre achar mensagem profunda e tudo, ou você só procurar quando realmente existe um interesse nisso, sabe? Porque, querendo ou não, se a gente procura muita coisa profunda em tudo, a gente acaba achando que tudo é muito sério. A gente leva tudo muito a sério, a gente quer filosofar sobre tudo. O pensamento crítico ele tem que existir porque é pra ser saudável, né? Candyman não era Candyman quando foi publicado pela primeira vez. Clive Barker lançou essa história em formato de novela em 1985, com o título de The Forbidden. Numa tradução livre, ele seria O Proibido.
Com o sucesso da publicação, logo veio a ideia de adaptar o enredo para o cinema. E aí sim, em 92 surgiu Candyman. Então, o nome Candyman, ele não é citado dessa forma no livro. Ele existe ali a menção dele aqui e ali, mas não está no título, não é algo tão direto quanto aparece no filme, né? No filme, ali no título, você já tem o nome da entidade, do monstro, as pessoas ficam falando o nome dele o tempo todo. No livro, existe até um medo, um receio de falar o nome dessa criatura. Por isso, até que eu acredito que o nome é o proibido, né? O assunto é que é proibido, o grande tabu. Então, hoje eu vou falar um pouquinho das duas histórias e eu vou falar sobre as diferenças das duas e o que eu acredito que significa algumas mensagens que o filme passa e algumas que o livro passa. Porque algumas elas fazem, como eu disse, algumas elas se complementam, mas tem outras coisas que são diferentes. Até que as mensagens passadas são diferentes. Achei legal terem mudado a cidade comunidade do filme. Sim! Nossa, eu achei isso muito legal. Muito legal. Eu não sabia que eles tinham mudado. Daí, quando eu fui assistir o filme, eu falei, peraí. Ah! E fez muito sentido. Depois que eu pesquisei melhor sobre o bairro que eles colocaram no filme, eu entendi o porquê que eles fizeram essa mudança. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Outro ponto que eu acredito que o primeiro nome da história foi The Forbidden, porque Clive, ele, em todas as histórias dele, ele brinca com o oculto, com violência e com assuntos sexuais. Quem conhece Hellraiser sabe do que eu tô falando. Então ele sempre tem, em todas as histórias dele, ele tem mensagens ou bem diretas ou subliminares a conteúdo sexual. Nessa história aqui, ela é bem mais subliminar do que Hellraiser, né? Muito mais. Mas sim, tem toda uma conotação aqui e ali, às vezes tem um duplo sentido escondido, até na forma em que o Candyman aparece, fala com as vítimas, ou que as pessoas sussurram por aí o nome dele. Então tem toda uma tensão ali que dá pra entender que seria uma tensão sexual e o Candyman, quando ele aparece para as vítimas, ele fala em sussurros e as vítimas elas ficam como se fosse uma hipnose. Tanto que isso é muito bem representado no filme. Aquela cena em que o ator, o Tony, chega falando a primeira vez com a Ellen e ela fica naquele transe olhando para ele. Só que é um transe que mistura a sedução, que parece que realmente ela tá sendo hipnotizada, mas tu vê que ela tá lagrimejando, como se ela estivesse querendo chorar ao mesmo tempo. E, então isso mescla muito bem as duas características do Clive, né? Que é o ser o terror, o assustador, mas também ter a sedução. Ele deixou muito bem a marca dele nessa história. E aquela cena, quando a primeira vez que o Tony aparece no filme, é muito marcante. E essa edição aqui, ela é de 2019, ela é bem recente até. Ela é da Dark Side. E eles fizeram um desenho do que seria uma anatomia de uma abelha. No lugar do ferrão colocaram um gancho, né? Porque, digamos, a arma da abelha foi substituída pelo que seria a arma do Candyman. E eles transformaram o corpo da abelha colocando uma cabeça humana nela. O que seria a anatomia de uma cabeça humana. E tem, se vocês olharem bem, tem um círculo atrás da cabeça, como se fosse uma auréola, representando um ser como uma divindade. Já que, né, faz todo sentido porque Candyman, ele é visto como uma divindade porque, pelos moradores do Spectre Street do livro e do Cabine Green, que esse é o nome no filme. Então eles fazem essa brincadeira de divindade, né? E eu não sei se vocês vão conseguir ver, talvez não, porque é um detalhe bem assim, ó.
que é bem difícil de ver, mas ele é muito fácil de sentir. Na capa, toda ela parece que tá branco liso aqui, né? Só que ela tem como se fosse em baixo relevo umas bolinhas para simular como se fosse um favo de mel. Então, se você passa a mão assim, dá para sentir como se fosse, se você tivesse sentindo até a superfície de uma colmeia. É como se fosse, né, representando um favo de mel. Tu passa, se tu passa a mão assim, é bem, dá para sentir, é muito legal esses detalhes, sabe? No livro, Ellen Lyle é uma mestranda que está desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso. Sua tese se chama Pichação, a semiótica do desespero urbano. E para se aprofundar mais nas pesquisas e ter material visual para alimentar o projeto, ela decide visitar um conjunto habitacional numa periferia da cidade. Eu achei esse início do livro muito mais interessante do que o do filme. Porque no livro, a princípio, ela não está interessada numa lenda urbana, num mito, não tem nada a ver com o que ela está fazendo no primeiro momento. Mas sim, ela está estudando as pichações da cidade e como elas refletem na sociedade em si, na realidade que aquelas pessoas estão passando. Aí ela fica sabendo dessa comunidade, nessa periferia da cidade, num bairro que está abandonado pelo governo público, o que seria basicamente uma das favelas aqui do Brasil, mas uma daquelas favelas bem abandonadas pelo sistema, não uma favela organizada, né, e segura e tal. Uma daquelas que digamos, o governo já, o sistema de educação, os sistemas básicos não conseguem ou nem tem o interesse em entrar. Então ela conhece uma dessas comunidades, fica sabendo e decide que ela vai lá porque além de ser um lugar conhecido pela falta de segurança, falta de infraestrutura, pela baixa renda, tem pessoas bem, bem humildes morando lá, também é muito conhecido pelas milhares e milhares de pichações em todos os cantos. E ela queria saber o porquê que lá teria muito mais pichação que qualquer outro lugar. Ela queria saber se isso se refletia se era um reflexo da sociedade, se isso era algum grupo específico que estava atuando lá. Então ela tinha esse interesse bem sociológico mesmo em descobrir o porquê que lá era tão diferente dos outros lugares. E eu achei isso muito mais interessante do que simplesmente um plot em que ela tá fazendo uma tese sobre lenda urbana e não sei o quê. E porque, querendo ou não, é mais interessante quando a pessoa ela é levada por um outro motivo até uma situação. Ela meio que se viu dentro da história do Candyman e dos moradores daquele bairro, mas não foi uma trajetória linear para ela. Porque quando a gente começa o filme, né, um exemplo, quando a gente começa a ver o filme, a gente logo vê que ela tá fazendo uma tese sobre lenda urbana e que ela tá pesquisando sobre Candyman, então a gente sabe que uma hora ou outra ela vai se dar de cara com o Candyman. A gente sabe. Ela tá pesquisando, ela vai, né, parar no meio dessa história. Agora, no livro, fica meio que no ar como ela vai se deparar com essa história, como que ela vai entrar no caminho dessa entidade, o que vai levar ela a ter essa motivação de perseguir. Então, eu achei muito mais interessante o plot do início do livro. Agora faz mais sentido o destaque que tem as pichações no filme. Total, né? E é muito estranho E é muito estranho como eles inseriram isso, mas não se aprofundaram no filme, né, Maia? Você lembra que a gente estava vendo e tinha pichação em tudo que era lugar? Só que, por exemplo, no livro tem um porquê ela voltar lá e ela ficar tão
aficionada com aquela pichação, com aquele desenho do Candyman na parede. E é muito legal porque ela não fica interessada só na história do Candyman. A primeira coisa que chama muito a atenção dela no livro é justamente uma pichação muito particular, muito estranha, que foi feita numa casa abandonada desse bairro. E que essa pichação é o Candyman. E aí que ela começa, peraí, que pichação estranha, quem é esse? O que tá acontecendo? E aí que ela meio que vai entrando no caminho de descobrir que é o Candyman. Por quê? Porque faz parte da tese dela. Claro, para a tese dela, ela não precisaria desvendar quem é Candyman. Mas esse foi o caminho que ela trilhou, que é um caminho mais complexo e mais interessante, digamos, do que simplesmente ela entrar num bairro e as pessoas fugirem dela e ela sair perguntando quem é Candyman, quem é Candyman, quem é... né? Então, o livro, ele consegue fazer com que a história da pichação e do Candyman e daquele mural estranho que ela fica tentando fotografar, ela faz tudo muito mais sentido, né? Do que é apresentado no filme. No filme fica meio no ar. Por que ela tá tão maluca por aquele desenho, né? Achei mais legal a pesquisa dela no livro, até porque tem toda uma visão de entender a sociedade. Eu achei muito legal. Porque assim, ó, o filme, ele também traz a ideia de que a Ellen não tá pesquisando lenda urbana só por pesquisar lenda urbana. Existe sim um interesse sociológico no filme. Isso fica meio difícil de notar um primeiro momento, mas se a gente olhar com um pouco mais de atenção, dá para ver que na verdade ela está pesquisando sobre lenda urbana para saber como a lenda urbana evidencia a realidade de uma sociedade. Por quê? Porque lendas urbanas são o quê? Elas são histórias criadas pela sociedade de seres ou de costumes, né? Que acabam se tornando lenda ao redor da gente. E isso tudo sempre está entrelaçado com algum evento que aconteceu muito marcante naquela comunidade, ou algum costume que gerou uma crença. Então, querendo ou não, lenda urbana conta muito sobre a história daquela comunidade específica. E dá pra ver que no filme ela tá mais. Porque assim, ó, no filme ela é super cética também. Assim como no livro, ela é super cética. Então, ela não tá pesquisando lenda urbana no filme porque ela acredita que isso existe. Mas ela quer saber como são produzidas as lendas urbanas. E como elas refletem na sociedade. O que uma sociedade precisa ter, ser ou fazer para gerar uma lenda urbana? Isso é uma tese também muito interessante, né? Então eu não digo que no filme não ficou legal também. Mas o plot da pichação do livro, para mim, é algo muito mais pé no chão. E, como eu disse antes, é algo que me deixou pensando, putz, como é que será que ela vai encontrar o Candyman? Como é que ela, né? Qual a motivação dela e tal? E no livro isso já tá meio que mastigado o que vai acontecer, né? Vou acompanhar sua fala e no final vou fazer uma pergunta para não quebrar a cabeça da sua resenha. Fica tranquilo. Olha só, quando eu chegar em certos assuntos, se vocês quiserem ir comentando sobre, não tem problema. Porque eu dividi por tópicos, né? Mas qualquer coisa, se vocês fizerem qualquer pergunta ou comentário que seja de um outro tópico, eu aviso, mas isso é bem de boa. É mais para ser uma conversação. Eu geralmente não pauso quando eu engreno num pensamento, porque às vezes é meio difícil de puxar ele de volta e eu fico com medo de não conseguir transmitir todos os detalhes que eu tava pensando ou que eu escrevi aqui para vocês. Mas de qualquer forma eu volto e leio os comentários de novo, tal, e a gente conversa, não tem problema. Às vezes eu me pergunto como deve ser presenciar o nascimento de uma lenda. É que não seria tipo. Eu acho que não tem como saber, sabe? Esse que é o problema, porque a lenda leva tempo, né? Então, por exemplo, vocês devem até já ter presenciado o nascimento de alguma coisa que no futuro se tornará uma lenda, mas não tem como a gente saber disso agora, porque leva tempo. Quem sabe o que a gente presenciou que vá se tornar uma lenda em algum momento, só vai realmente se tornar uma lenda daqui a 50, 100 anos. Nós não vamos estar nem mais aí. Uma pergunta, no livro explica mais sobre o passado do Candyman, tipo, ele era tipo um Fred ou não?
Não, no livro não tem nenhuma origem dele. Isso é um plot que eles criaram pro filme. O filme também é considerado canon, né? Então, a origem do filme, ela é a origem oficial do Candyman, mas ela não existia no livro. No livro não falava nada, nem que o Candyman algum dia foi um homem. E assim, gente, é muito interessante porque desde o início, tanto do livro quanto do filme, o Clive, ele aborda bastante o tema de desigualdade social. Assim que ele apresenta a Ellen, a gente vê que ela mora numa parte de classe média da cidade, num apartamento confortável, limpinho, com segurança, saúde, entretenimento, ensino. E a gente conhece a realidade dela, as ambições dela, os medos, e logo em seguida a gente vê outra realidade. A gente consegue fazer um paralelo nas primeiras páginas mesmo, onde as ambições e os medos são outros, né? Onde o patamar, a exigência chega a ser beirando o básico. As pessoas lá não têm o básico, né? E onde o luxo é você não ter a sua casa invadida porque os criminosos sabem que a polícia não vai ligar para aquela parte da cidade. Lá cresceu muito a criminalidade, não porque os moradores são piores do que os outros lugares, mas porque simplesmente o poder público não alcança lá por interesse. Então cresceu muito a atividade criminosa, gangues e mais gangues começaram a se formar por lá. Os moradores tinham casas invadidas, destruídas, existia sujeira em todo lugar, nem lixeiros entravam mais para tirar o lixo de lá. Então acabou que eles foram realmente abandonados, né? E como eles sabem que a polícia não liga para eles e não vai lá, ele eles arrombam as casas das pessoas mesmo, sabe? Sequestram, matam, não estão nem aí porque sabe que a polícia não vai fazer nada. E lá é algo que, se você consegue, por exemplo, uma vaga para você estudar, você já é super privilegiado. Super. Por isso que se via até crianças brincando e correndo aqui e ali sem estar na escola, porque não tinha escola, ou se tinha, já estava com todas as vagas preenchidas, né? Então esse baque das duas realidades acontece no início de ambas as histórias, de ambas as versões. Ao mesmo tempo que é uma história de terror, é uma crítica à sociedade. Ele critica bastante. E é legal que isso é uma das coisas que eu achei muito mais interessante no filme do que no livro. Porque o filme, no livro, para vocês terem uma ideia, não é uma comunidade de pessoas negras. É dito que é só uma comunidade periférica de pessoas muito pobres. Né? A gente não sabe nem quem são, quem tá lá, nem não é dito em momento algum nada sobre questões de etnia. E no filme é bem escancarado que é sim, essa segregação acontece sim por questões de racismo. Essa é uma diferença que eles realmente escancararam e falaram: não, olha, é isso aqui que está acontecendo. Outra coisa que acontece também nas duas obras é que a evidente segregação feita pelas próprias pessoas. Não é só o governo e os órgãos públicos que abandonaram aquela comunidade. É o próprio restante da sociedade também. Porque as outras pessoas não fazem questão nenhuma de tentar integrar aquela galera do bairro, que são milhares de pessoas, dentro do restante da vida da sociedade, né? Do restante da cidade. Tanto que eles até preferem que mantenha a distância. Quem não é do bairro faz comentários de que lá só existe criminoso, lá só existe bandido, de que, sabe, como se fosse culpa daquelas pessoas que elas estão naquela situação e não que elas foram abandonadas lá. E é muito triste ver essa responsabilização das pessoas por elas estarem naquela condição de abandono. É muito triste mesmo. E a tese dela, e por a tese dela se chamar Semiótica do Desespero Urbano, já dá para ver que ela entendeu
parte do significado das pichações e do porquê que aquele bairro tem tanta pichação. Porque ela está procurando entender e expor ainda mais, né? Porque o próprio nome diz, semiótica do desespero urbano. O que é semiótica? Semiótica é você estudar algo, um assunto dentro de um contexto social, né? Todo um campo amplo de estudo que reflete a comunidade, ou uma comunidade específica. E ela realmente está tentando fazer um artigo em que ela explica para todo mundo que o que é visto como vandalismo nada mais é do que um grito de desespero daquela comunidade. Por isso que eu acho que esse plot da pichação é muito mais interessante do que o da lenda urbana, né? Ah, não sei se eu mostrei aqui pra vocês, ó. Ele é capa dura, né? Bonitinho, padrãozinho Darkseid. Aí aqui, por exemplo, ó, tem um baita um gatilho pra quem não gosta, para quem tem tripofobia ou pra quem não gosta de abelha, né? Um monte de abelha. E é legal porque, olha só, esse aqui tá escrito Candyman. Tá escrito Candyman. E é a mesma fonte que eles usaram na abertura do filme. Quando você tá assistindo o filme, aparece Tan Candyman. É exatamente isso. Então é uma homenagem ao filme, já que ele também virou um clássico, né? No filme, Ellen também mora num apartamento bem localizado e confortável. Também tem amigos acadêmicos que ficam brigando para ver quem tem o maior ego. E assim como no livro, ela está casada com um professor da universidade. Esse professor adora menosprezar os conhecimentos da Ellen e não perde uma oportunidade de mostrar que tem razão. Mas ao invés de uma tese sobre pichações, a Ellen está escrevendo sobre a crença em lendas urbanas, especialmente Candyman. O trabalho consiste em entender por que a comunidade do conjunto habitacional criou essa lenda e acredita nela com tanta força. E isso é muito legal porque a comunidade é aquela comunidade específica que criou essa lenda e que acredita nela. Nenhuma outra parte da cidade ou de qualquer outro lugar do mundo parece acreditar. Isso é algo que realmente te deixa pensando, né? Por que aquela comunidade criou esse Candyman? Por que eles acreditam nisso? O plot do marido dela não é bem desenvolvido no filme. Eu achei ele bem assim, batido, realmente. Sabe aquele estereótipo do marido que trai e é um babacão e não sei o quê? Ele é babaca por babaca. Você bate o olho nele e se diz que ele é um babaca no filme. No livro, dá pra notar isso, mas demora um tempo. Ele tem também esse negócio de traição e de ficar se engraçando com alunos, não sei o quê. Mas a chatice dele é algo mais normal. Tipo assim, nem tudo é preto no branco, né? Nem tudo na vida é assim. Às vezes, pra gente notar que uma pessoa é chata, a gente tem que conviver um tempo com ela. Basicamente isso que eu tô querendo dizer. E com a questão do livro, para eu realmente não suportar mais a presença do cara na vida da Ellen, demorou algumas falas dele. Tipo, ele teve que aparecer algumas vezes para eu falar: meu Deus, esse cara realmente é um insuportável. Sabe aquele acadêmico? Eu convivi com gente assim já. Aquele tipo de pessoa que tem formação, seja graduação, ou pós, ou mestrado, enfim, às vezes só uma graduação já é o suficiente para a pessoa achar que ela é o antro do conhecimento sobre aquele assunto. E é muito chato, porque toda vez que você ingressa numa discussão com esse tipo de pessoa, essa pessoa vai encarar como se fosse um debate, em que ela tem que vencer. E é muito engraçado porque eu já conversei com pessoas assim. E quando eu vi o cara sendo representado assim no livro, eu falei: meu Deus, como é que ela conseguiu casar com esse maluco? Nossa, tipo assim, eu falei: meu Deus, mas aí que tá. Ela se mostrou ser um pouco assim também. Só que não tanto quanto o cara.
por o cara ser muito mais assim que ela, então eu meio que dei um desconto por ela ser um pouco assim. Porque ela é assim, mas meio que se, tudo bem, o jeitinho dela, né, não sei o quê. Mas o cara é, tipo assim, o insuportável. Academicismo pedantista, ego puro. Nossa, terrível, terrível. E no filme, ele é como se fosse o cúmulo disso, né? Só que é bem fiel até a cena que ela tá no bar com os amigos acadêmicos do cara. É bem fiel no livro e no filme. As cenas são bem parecidas, que eles fazem até uma aposta, né? Um cara lá todo, um outro acadêmico pedante ali, aposta que ela não vai saber, não vai conseguir provar que o Candyman existe, não sei o quê. E é bem aquilo ali que acontece no livro também. E ela e dá pra ver que ela tá cercada desse tipo de gente. Tanto que eu ouso até dizer que ela ficou desse jeito, meio pedante, por convivência com o marido dela e os amigos do marido dela. Porque durante todas as outras cenas do filme, quando ela não tá com eles, ela se mostra gentil, educada, ela é atenciosa, empática, sabe? Ela tem um lado dela muito, muito amoroso com o resto das pessoas. E quando ela tá na presença dele e dessas outras pessoas, desses outros amigos dele, ela se torna um ser muito chato também, né? Não tão insuportável quanto eles, mas ela também é muito chata. Porque ela meio que fica tentando se encaixar dentro daquele mundo e tal. Mas eu achei isso melhor explorado no livro. A personalidade e a história do cara melhor explorado no livro. Tanto que no filme tem cenas até que o cara tá com a mulher, traindo ela. E. Enfim, não foi bem explorado no filme. Não foi bem colocado. No filme, ele parece simplesmente um cara cafajeste sabichão. No livro, ele tem uma profundidade na chatice muito bem feita. Digo assim, mas ele nunca terminou a faculdade. Eu detesto esse tipo de personalidade. Olha, pra mim, a pessoa pode até ser PhD no assunto, entendeu? Eu acho que a partir do momento em que toda discussão que ela entra vira um debate, vira um. Eu não sei nem como chamar mais, eu acho que é um debate mesmo, porque sempre tem que ter uma tréplica, uma réplica, uma tréplica, ou tipo assim, a gente tá falando sobre. A gente pode até estar falando sobre um assunto que a pessoa é mestre. Mas ela tem que dar o espaço para outra pessoa falar também, sabe? Isso é o básico do ser humano decente. E tem gente, já conversei com gente que tinha doutorado numa questão num assunto em que a pessoa tinha uma humildade, sabe, na conversa. E, por exemplo, se eu pergunto, enchi a pessoa de pergunta também, né, coitado. Mas, de qualquer forma, quando eu falava a minha interpretação de alguma coisa, ele não tentava me rebater com artigos científicos e não sei o que lá. Ele falava a interpretação dele e depois me questionava pela minha, mas não me questionava ao ponto de você está errada, prove pra mim que isso e isso. Não, ele queria saber o porquê que eu cheguei nessa conclusão. E é uma conversação muito mais saudável e amistosa, né? Esse filme é de que ano? É 90 e poucos. 95, se não me engano, 93, por aí. A história, essa história, esse reformulando. Uma característica que eu achei mais interessante, eu acho que é melhor produzido, melhor dizendo, melhor aproveitado no livro do que no filme, é o fato de tabu. Tudo bem que nas ambas as histórias os moradores não querem falar sobre, tem todo um tabu e tem medo e tal. Só que no livro tem um toquezinho a mais. Que nenhuma das pessoas conhece diretamente alguém que foi atacado pelo Candyman. Ele é um assunto que
tem um temperinho a mais, porque é algo que tá tão longe, mas tá tão perto ao mesmo tempo. Tá muito perto, porque é nessa comunidade que o Candyman nasceu e que, em teoria, ele tá atuando, mas ao mesmo tempo tá tão longe, porque todo mundo que fala com a Ellen, as pouquíssimas pessoas que falaram sobre, não foram elas que presenciaram o acontecimento, né? Elas estão relatando um caso que aconteceu com o sobrinho do tio do meu vizinho. Ah, porque a outra pessoa que ela falou conheceu a prima da vizinha da cunhada dela. Ah, porque o cara que mora no andar não sei o que fica do lado do meu irmão, ele foi morto de tal jeito pelo Candyman. Então fica um tempão nesse jogo em que a gente não sabe se a gente acredita nas pessoas, se elas estão inventando, se ou se isso elas estão zoando da cara da Ellen. E por mais que elas acreditem no Candyman, elas estão jogando a Ellen pra lá e pra cá porque não querem desviar a atenção dela, não sei. Então fica um pouco desse jogo no livro que eu não senti no filme, né? No filme ali a gente conhece uma mulher que morou do lado de um cara que foi assassinado e de uma mulher, quer dizer, que foi assassinada, e ela até ouviu a mulher gritando. Então, tipo assim, ela não viu o assassinato, então tem esse distanciamento também, mas nem se compara a esse joguinho que fazem com ela no livro. Do livro eu achei muito mais interessante essa questão do tá perto ou tá longe, tá perto ou tá longe, esse joguinho que fizeram com ela. Outra coisa interessante que fizeram para o filme, porque assim, o livro, deixa eu ver exatamente como ele começa aqui, peraí. Uhum. O livro já começa com ela se deparando com o choque que o bairro causou nela, e depois a gente vai retrocedendo e conhecendo um pouco da realidade dela e por que ela tomou esse choque. Isso é muito legal. E assim, algo legal que eles fizeram que não tem no livro, eles fizeram pro filme, eles acrescentaram uma colega de trabalho, uma parceira de tese lá que está fazendo o trabalho junto com a Ellen. Por quê? Porque precisava de alguém para poder externalizar os pensamentos do personagem, né? Isso é uma coisa que fazem muito em filme. E se vocês algum dia se perguntaram o porquê que no livro não existia tal personagem que era a dupla do protagonista ou da protagonista, mas daí você foi ver o filme e a série e do nada inventaram um personagem lá do zero e, né, e fizeram ele ser o parceiro ou a parceira da personagem. Por que eles fazem isso? Isso é uma artimanha para poder externalizar pensamentos dos personagens, porque no livro nós podemos ter acesso aos pensamentos da pessoa, porque nós estamos lendo. Os pensamentos da pessoa estão aqui. No filme seria muito estranho se a pessoa ficasse falando em voz alta o que ela está pensando, né? Ficaria muito estranho. Então, uma artimanha é você colocar alguém ali para criar diálogos, para os pensamentos se tornarem falas e a gente possa entender o que está acontecendo. Por isso que criaram. Esse é o único motivo por ter aquela colega de trabalho no filme. Ela, tanto que ela não tem profundidade nenhuma, a gente não sabe quem ela é, não lembro nem do nome dela, não sei onde ela mora, não, nada. Ela só tá ali pra ser talvez uma possível vítima e pra ser a pessoa que vai ajudar a protagonista a externalizar os pensamentos. Eu acho que, na verdade, a maior diferença das mídias é a interferência do telespectador. Tudo que tem interferência de alguém que tá passando por aquela experiência vai abrir um leque completamente diferente para a história. Porque você pode ter um filme dentro de um jogo, mas se você tiver um jogo dentro de um filme, se torna jogo, não é mais filme. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que o jogo, nesse sentido, ele é mais amplo. Dá para ser aproveitado melhor. Por isso que é mais difícil de fazer. E leva mais tempo.
Mesmo que o livro trate mais a fundo sobre desigualdade social, o filme não perde de expor duas realidades diferentes. Uma das maiores alterações feitas nessa adaptação foi transformarem o conjunto habitacional da ficção, o Spectre Street, no conjunto real, o Cabine Green, em Chicago. Com cerca de 15 mil moradores, o Cabine Green sofria com negligência do poder público e com ondas de crime. E no livro, essa história se passa num lugar ficcional da Inglaterra. Aí pro filme, eles trouxeram para Chicago e ainda utilizaram um bairro de uma periferia que realmente existiu. E era um bairro, ainda por cima era um bairro que era dominado pela etnia negra e que tinha muita história de abandono de tanto da sociedade quanto o poder público, como eu já tinha comentado, né? E conforme eu estava pesquisando um pouco da história sobre o Cabine Green, é, é algo muito triste como as coisas mudaram até agora, mas não o suficiente. As pessoas lá tinham empregos, assim, ó. Se tinham empregos, era algo que mal pagava. Existia milhares de famílias lá. E todo mundo que morava no fora desse bairro achava que lá só moravam gangues. Mas não, ó. Essa foto que eu tô mostrando aí pra vocês é de uma das famílias que morava num desses complexos habitacionais. E eram pessoas trabalhadoríssimas. Pessoas que também sofriam com a criminalidade que estava crescendo no bairro. Foi muito triste me deparar com várias reportagens sobre a opinião pública que as pessoas que não moravam nesse bairro tinham das pessoas de lá e realmente responsabilizando elas pela própria situação horrível que elas estavam vivendo, sabe? Mas não quer dizer que todo mundo que morou no Cabine Green era infeliz. Não. Tem muitos relatórios de pessoas que defendem até hoje o Cabine Green como sendo uma comunidade, claro, tirando a gangue e outras coisas, os moradores se apoiavam muito. Eles eram realmente uma grande família, sabe? Porque eles sabiam que, pô, eu não posso contar com o governo. A galera que não mora aqui me odeia por uma coisa que eu não fiz. E eu ainda tenho que enfrentar vários criminosos que estão se aproveitando desse abandono do poder público para vandalizar com a nossa vida aqui, o que aconteceu? Eles se juntavam, então tinha muito esse sentimento de proteção entre as pessoas que moravam lá. E isso é algo que reflete muito, por exemplo, nas nossas favelas aqui do Brasil, porque pelo abandono do restante do mundo, eles criaram um mundo só para eles ali, onde eles se apoiam, onde ele. Tu pode ver que muita gente que consegue, às vezes, um trabalho melhor, uma posição de poder e tal, tenta trazer para aquela favela, para a comunidade onde a pessoa cresceu, melhores condições. Porque realmente tem esse amor, né? Essa grande família que é morar ali. Então, sim, era uma situação muito complicada e muito humilde e perigosa, mas também teve muita gente que foi muito feliz lá, isso de acordo com depoimentos de famílias de descendentes de familiares que cresceram lá, né? Acho da questão da escravidão nos Estados Unidos do filme. Eu acho que ficou muito legal esse elemento, coisa que não tem no livro por ser um contexto britânico. Eu acho que foi muito bem pontuado, mas poderia ter sido mais ainda. Sabe que, tipo assim, eu senti que no início do filme eles iam pesar pela responsabilidade social da galera, não só pela história, né, pelos antecedentes, mas eu achei que havia uma responsabilização muito maior da própria comunidade ali de Chicago e tal. Mas a partir ali de 20, não, digamos 30, 40% do filme até o final, esse tema se perdeu.
Esse tema simplesmente se perdeu. Aí no final ele tem uma ou duas cenas onde eles dão esse resgate de novo, mas eu acho que eles se perderam muito do tema. E é algo que eu acredito que o próximo filme, esse novo, vai resgatar. O que eu espero desse filme que lançou agora é que eles façam justamente o que o filme clássico pecou, que é conseguir levar a narrativa com esse peso histórico do início ao fim. Por isso que eu tô muito ansiosa para ver esse novo. Muito legal esse teu comentário. Aqui no Brasil, muita gente não se importa com a sua comunidade e só quer ficar rico e sair do bairro. Isso acaba reproduzindo a visão negativa sobre os bairros, mas é muito importante essa rede de apoio, essa questão de afetividade ao local em que se mora. É porque, assim, ó, pessoas são diferentes umas das outras, né, gente? Então vai ter aquela galera que vai querer sair, vai querer deixar tudo pra trás, e não quer lembrar, e não quer... E tudo bem, é direito delas, entendeu? Não é só porque você morou em um lugar, ou cresceu até com uma família e tal, que você é obrigado a ficar ali revivendo as raízes e tal. Ninguém é obrigado a nada, gente. Todo mundo tem o direito de largar o seu passado completamente pra trás e viver de novo, sabe? Todo mundo tem. Mas também é muito bonito quando a gente vê que as pessoas que têm memórias boas voltarem e tentarem ajudar para que as pessoas que estão lá hoje não passem pelo sufoco que elas passaram, sabe? Então, por exemplo, assim, eu jamais culparia alguém que saiu de uma situação, saiu de um lugar que não gostou e deixou tudo pra trás e quis esquecer e tal. É uma decisão da pessoa, sabe? Assim como eu acho lindo quando as pessoas voltam e tentam ajudar. Então, de cada um é cada um. E legal, agora que eu tava lembrando, eu tava pesquisando algumas fotos pra mostrar pra vocês aqui no clube hoje. E essa foi uma das fotos que eu mais gostei, que mostra realmente um dos corredores desse conjunto, uma família rindo. E a maioria das fotos do Cabine Green que eu encontrei eram de pessoas rindo, sabe? De pessoas felizes rindo. Claro, tinha foto do que pareciam ser gangues, sim. Mas e se não fossem? A maioria, a grande maioria, era tudo foto de pessoa brincando, criança rindo e família tirando foto. Isso tá registrado na história, né? E por causa de todo esse ódio que a comunidade recebia do Cabine Green mesmo, de todo mundo que não morava lá, toda vez que uma pessoa branca chegava lá, os moradores olhavam com desconfiança. Por quê? Por simplesmente as pessoas não ligarem para eles. Aí, sabe, cria esse suspeito, esse sentimento de suspeita do tipo, as pessoas não ligam para nós, as pessoas que não moram aqui, elas não ligam para nós. E toda vez que um policial ia lá, e o que era algo raro, era o que era um policial branco, na sua grande maioria, e que não ia lá para ajudar os moradores, iam lá porque era para prender alguém, ou era para revistar alguém, ou era, entende? Nunca era, quando um policial branco aparecia lá, nunca era um sinal bom para um daqueles moradores. Até porque também existia muito preconceito e racismo de, por exemplo, pra você ter noção, um dos relatos que eu encontrei é: se você estava num quarto, numa sala, sozinho, e tivesse com uma pessoa branca, isso é um cara negro falando, e essa pessoa branca gritasse lá, ou te acusasse de qualquer coisa, e os policiais iam ir lá, porque é o branco que tá envolvido, se fosse negro, o policial não apareceria. E o policial ia chegar lá e ia prender o cara negro sem nem saber o que aconteceu. E isso aparentemente era algo recorrente lá. Então, por isso que quando a gente tem na cena, no filme, a gente tem uma cena o que a Ellen chega lá com a amiga dela e os caras ficam olhando assim, tipo,
e ficam ali mexendo, não sei o que, ficam olhando. Claro, também tem um ponto de ser duas mulheres sozinhas, então, né, perigosíssimo demais. Mas o que chama, a primeira coisa que chama atenção é porque tem, uma delas é branca. E, tipo, não tem ninguém mais assim lá. E é alguém que chega de carro, que é algo que não é comum lá também. E daí causa esse estranhamento e todo mundo fica na suspeita, né? Tanto que esse é um dos motivos pelos quais a Ellie não consegue entrevistar os outros moradores. Porque todos eles, além de estarem tratando sobre Cage, que já é um tabu e ninguém quer falar sobre, eles também olham pra ela assim, ó, tipo, o que essa branca tá fazendo? Que tipo de coisa? O que essa mulher vai fazer aqui pra me ferrar? Sabe? E tipo, o porquê que eu vou te ajudar relatando esse caso, que é um tabu pra mim, se provavelmente você vai fazer uma reportagem ou algo assim, tirando sarro de uma crença nossa. E acontecia muito, né? Isso é uma fala que tem dentro do filme também, uma fala bem curta, onde deixa explícito como o que as pessoas daquela comunidade principalmente produziam, ou até pessoas negras que moravam em outros lugares, mas como quando a pessoa negra produz, o branco consome, muitas vezes sem dar os créditos para a pessoa negra, ou a pessoa negra produz e o branco faz chacota de algo, como por exemplo a crença, né? E esse era um dos medos dos moradores daquela região também. Então tem assim, ó, a tensão racial ali era muito grande, muito grande. Isso não é algo que tem no livro em momento algum. Tem a desigualdade social, mas não é questão de etnia, né? É questão de capital, de dinheiro ali, de classe social. E no filme é super escancarado. Só que, como eu disse, eu espero que o próximo filme seja muito melhor nesse quesito, porque esse filme começou bem e desengrenou, sabe? Freou. No filme, Ellen descobre que o prédio onde mora também foi construído para ser um conjunto habitacional. Mas por ser bem localizado, os planos foram alterados e ele virou um prédio de classe média. Isso é algo que não tem no livro e foi um toque muito interessante que eles fizeram para o filme para poder reforçar essa mensagem de segregação. Por quê? Ali onde a Ellie mora, nesse apartamento onde ela mora, que é, né, bem localizado, é lindo, é limpinho, até parece ser rico. Por ele ser bem localizado, ele tá numa área nobre da cidade, alguém ali durante os projetos mexeu os pauzinhos e realocou o projeto do conjunto habitacional para outro lugar. Eles jogaram esse conjunto habitacional para um bairro bem mais afastado depois de uma estação ferroviária. Aí as pessoas pobres, na sua maioria negras, ficariam isoladas lá, porque as locomotivas serviriam como um limite entre esses dois mundos. E isso é um. E eu não tinha entendido a primeira vez que eu vi, até quando eu vi essa cena no filme, eu fiquei pensando. Será que vai acontecer alguma coisa específica nesse banheiro? Porque a personagem vai até o banheiro com a amiga dela e fala: Olha, eu descobri que o prédio onde eu moro era para ser um conjunto habitacional. E as duas vão junto no banheiro e ela tira um espelho da parede e força a parede e mostra que a única coisa dividindo um apartamento do outro é tipo um compensado de madeira que fica atrás do espelho. E eu fiquei pensando, ué, por que essa cena? Eu não entendi qual é dessa cena. Aí, pensando um pouco e vendo a configuração do Cabine Green, é a mesma configuração. O layout do prédio dela, se você tirar aquela parede que fizeram para dividir os dois apartamentos, que é basicamente o que a Ellen acha, se você tira aquilo, ele vira o mesmo layout do conjunto habitacional do Cabine Green. Então, para você ver, eles perceberam que seria feio para a cidade ter um conjunto habitacional de pessoas humildes num local nobre.
É tipo isso, jogador, tipo isso. E daí o que eles fizeram? Eles jogaram para depois da estação ferroviária, que fica no limite da cidade. Então o que eles fizeram? Eles segregaram ainda mais, eles jogaram o máximo longe possível para que tudo ficasse ainda mais difícil para aquelas pessoas que fossem morar no complexo habitacional. E esse paralelo também, e é uma cena assim, ó. Gente, é tipo uma cena de 1 minuto. Só que a primeira vez que eu vi, realmente não tinha olhado com esses olhos. Daí depois eu fui rever e fui fazer realmente esse comparativo entre os dois lugares. E falei, meu Deus, gente, olha isso. No Vampire acontece algo do tipo o personagem ser tratado com certa rispidez por ser de origem rica num bairro pobre. E eu fiquei tipo, what the fuck, tô aqui pra ajudar, mas o jogo se passa em 1912, então, né? Mas é que, jogador, pensa bem. Pensa bem. Vamos fazer um exemplo. Se uma pessoa ignora a minha existência o tempo todo, e toda vez que ela se refere a mim ou que ela age comigo, ela é agressiva, ela ou ela me ignora, ou ela me distrata e ela é agressiva. Né? Imagina uma pessoa assim. Seria então uma pessoa que ou eu teria um medo muito grande dela, ou eu detestaria essa pessoa. Eu iria nutrir isso, porque naturalmente, por questões de segurança, eu iria agir assim, né? Aí do nada essa pessoa chega num belo dia e vem falando que quer me ajudar. Qual que seria a minha reação? Eu iria me fechar, me acuar e ficar, tipo, super suspeitando que tem algo errado. Ou eu ia me tornar muito agressiva. Porque, tipo assim, com certeza essa pessoa tá vindo aqui porque ela quer fazer mais alguma safadeza comigo. Então, muita gente é capaz até, se eu ficar com muito medo, me sentir muito acuada, eu posso até me tornar agressiva pra tentar espantar essa pessoa daqui, porque eu acho que ela vai fazer algo ruim comigo. Entende? É uma questão histórica, tipo, de história, sabe? Aí você. É por isso que você. Se você vê, por exemplo, uma pessoa rica entrando num bairro de pessoas pobres, as pessoas pobres podem ficar, tipo. A pessoa não liga pra mim. Do nada ela tá aqui, falando que vai querer me ajudar. Sabe? É um sentimento parecido com o que a Ellie enfrentou quando ela foi nesse bairro. Branco só ia lá pra ferrar as pessoas de lá. Aí do nada chega lá um branco falando que quer ajudar. Tipo, eles não vão receber de porta aberta, mesmo que aquela pessoa diga, faça todo um discurso de que tá ali pra ajudar. Eu acho que as pessoas vão acreditar. Então, assim, é algo que dá pra entender o porquê que isso acontece, entendeu? Por essa alteração na história, essa que a gente tava falando sobre o bairro ser representado como Cabine Green, o próprio Candyman também foi alterado para as telonas, já que a comunidade que acreditava e venerava ele era preta, fez todo sentido a própria entidade também ser. Isso é muito interessante, deixou a história muito mais rica, e eu acredito que eu tiro o chapéu muito pro filme por causa disso, porque no livro a descrição do Candyman é muito diferente do filme. Muito diferente. No livro, ele tem uma pele amarelada e azulada, como se estivesse doente, mas eles têm uns traços que a princípio se assemelham mais a um homem branco, mas tem essa coloração que é inumana. Ele tem cabelos desgrenhados, enfim, ele parece realmente um monstro. E ele tem, sim, abelhas no peito, como aparece no filme, tem o gancho na mão e tal, mas ele realmente não parece um ser humano. E ele não tem nenhuma história de um background, né? Aí pro filme, como a história foi ambientada num bairro de maioria negro, então com certeza fez todo sentido a própria entidade que eles criaram, que eles veneram, ser
da mesma etnia. E eles até de quebra fizeram uma história, né? Uma origem para tentar explicar o porquê abelhas, porquê o gancho. Então isso eu acho que ficou muito mais legal no filme. Olha, eu meio que entendo isso. Durante o ensino médio, que era a escola de referência, o pessoal riquinho estava concentrado em uma sala. E quando ia ter a transição de primeiro para o segundo ano, iria ter mistura de salas. E porém a galera mais rica não queria se misturar com as outras salas. Aí, como é que você vai culpar as crianças mais pobres ali, de famílias mais pobres, de não gostar da galera riquinha? Como é que você vai culpar? Um bom tempo depois, quando houve a mistura, eles falavam que não queriam porque ouviram que todos eram encrenqueiros e atrapalhavam as aulas. No final, todos nós ficamos amigos, mas foi uma guerra no começo. É porque é mais fácil até de mudar a cabeça de criança, né? Porque geralmente as crianças elas desenvolvem esse pensamento porque algum adulto botou na mente delas, né? Seja o próprio professor falando bobagem. Por exemplo, se um professor reclama de uma turma para outra e causa essa segregação, pode ter sido uma culpa. Às vezes até a própria familiares das crianças que conhecem alguém da outra família, ou enfim. Geralmente isso é um pensamento que algum adulto embutiu na cabeça dessas crianças. No livro, o pessoal desconfiado dela também pode, por ela estar tirando fotos, me sentir representada por tirar muitas fotos de arquitetura. Porque vai que ela tá. Porque assim, ó. Se você tem uma realidade onde uma pessoa branca só vai ali pra te ferrar, aí do nada chega uma mulher branca e começa a tirar foto, é óbvio que ela vai ferrar com a gente de alguma forma. Ou ela vai denunciar a gente aqui, ou ela vai interditar mais um lugar, porque tem isso no livro também. No livro, eles não acham que ela é policial, mas eles acham que ela é uma agente, tipo uma agente sanitária, que vai lá para interditar mais um lugar, sendo que ninguém nunca vai lá para tentar restaurar nada. Tipo assim, se o negócio tá ruim, ninguém vai lá consertar, ou, enfim, limpar, ou nada. Não, simplesmente botam uma faixa, selam com tábuas e deixam apodrecer. Daí, por isso que gerou mais um desconforto. Porque acharam que ela é uma agente sanitária que ia lá para isolar mais uma área. Mas no resumo, eu achei essa troca, essa criação dessa etnia pro personagem muito legal. Até porque se vocês forem ver pelo ponto de representatividade, né? Ó, um exemplo, puxem agora na mente de vocês, de memória mesmo, puxem agora imagens de monstros, entidades ou vilãs e vilões da mídia. A grande maioria vai ser um ser branco, né? Uma entidade que ou é um assassino, um vilão ou vilã branco, ou vai ser um monstro, uma entidade que se originou de uma pessoa branca, né? Ah, e hoje em dia ele é um monstro, ou ele tá desfigurado, não sei o quê, ou o tom de pele é inumano e tal, mas a origem era uma pessoa branca. Então, por terem mudado isso, é muito legal, porque agora nós temos uma entidade, um vilão, um grande vilão ali, um ser que tem outra origem, uma origem diferente da padrão. Então, assim, até nisso a representatividade é super baixa, né? No filme, conhecemos a história da origem do Candyman. Ele era filho de ex-escravos que, apesar de terem comprado a própria liberdade, ainda sofriam com a segregação e violência da época. Candyman era um homem com grande habilidade artística, passando a ser contratado para retratar os nobres da região. Em um desses eventos, o homem conhece a filha de um fazendeiro rico. Eles se apaixonam e ela acaba engravidando. Horrorizado com o caso, o pai da garota organiza uma linchação e várias pessoas perseguem o pintor. Eles cortam sua mão direita de forma cruel e colocam um gancho no lugar. Depois, tiram suas roupas e espalham mel pelo seu corpo, fazendo com que centenas de abelhas raivosas piquem o homem até a morte. Então não foi só um caso de assassinato, foi um assassinato violento, né?
E no livro, como eu falei, eles não contam essa origem dele. Mas que eu gostei bastante dessa incrementação da história pro filme. Porque, querendo ou não, isso é um paralelo. Essa violência desse passado dele, da criação do mito, né, dessa lenda do Candyman, é um paralelo com a segregação e a violência que as pessoas do Cabine Green estão sofrendo naquele momento também. E eu vi o Candyman como uma personificação do medo e da fé daquelas pessoas. Porque dentro de todo o caos que elas estavam vivendo, elas criaram um ser super poderoso e assustador que seria capaz de meter medo até nos criminosos mais violentos do bairro. E por eles não terem essa figura de poder para manter a ordem, que seria papel do próprio Estado, eles inconscientemente criaram uma, né? Pelo menos essa foi a minha interpretação dessa criação dele. Tanto que o Candyman no livro, ele não precisa ser invocado. Mas assim, ele aparece se as pessoas desdenharem dele dentro da comunidade. Ele não sai matando geral e ele fica ali nas sombras recebendo a adoração das pessoas da comunidade e ele não aparece fora dessa comunidade e persegue as pessoas fora, como acontece no filme. No livro ele realmente existe ali, ele ganha força daquela adoração e ele não precisa ser invocado, ele simplesmente está ali. Já no filme eles criaram essa mecânica de que a pessoa tem que falar o nome do Candyman na frente do espelho 5 vezes e daí ele pode aparecer. É como se o pintor ele fosse uma reencarnação vingativa, sabe? Tipo a Saeko do Grito, que ela não tá nem aí se você é culpado ou se você é inocente. Você entrou no território dela ali, você teve alguma conexão com qualquer tipo de segmento que passe dentro da história dela, você vai morrer. E o Candyman basicamente virou isso. Ele virou essa entidade vingativa que, se for invocado, ele vai matar não importa quem. E essa invenção da mecânica de invocar ele pelo espelho, eu acredito que eles criaram isso pro filme para poder limitar o poder do Candyman. E também pudesse fazer com que ele fosse mais fácil ele aparecer em outros lugares, né? Porque, querendo ou não, por que ele iria perseguir alguém fora da comunidade? Né? Ele teria que ter um motivo disso. Se ninguém de fora da comunidade acreditar nele, por que ele apareceria para alguém fora? Então criaram essa mecânica da evocação do espelho para justamente fazer com que limitasse o raio de atuação dele, né? O raio do poder dele, mas também fizesse com que a aparição dele pudesse aparecer fora do bairro. E também, além disso, um outro motivo é que é mais fácil você criar uma cena de tensão. Uma cena de suspense, uma cena de tensão, porque a gente fica naquela expectativa de que pra ver se o personagem vai falar o nome ou não 5 vezes. Tanto que tem personagens que fala tipo 3, 4, você fica... Não vai falar mais uma vez não, né? Não fala mais uma vez. Aí quando vê fala ou não fala. Então é bom pra criar... Essa mecânica é interessante pra realmente criar essa tensão, né? Tipo Blood Mary. Quem nunca invocou a loira do banheiro, né? Me soou como uma popularização também, fazendo um paralelo com a Blood Mary. Pois é, porque na verdade tem muito dessa coisa do responsabilização. Eu acho que seria uma palavra legal. Porque assim, ó, se você criar uma invocação para algo, você tá criando uma responsabilidade da vítima. Por exemplo, assim, o que causa o Candyman aparecer? Alguém desdenhar dele, alguém da comunidade. Ou alguém da comunidade falar algo que não poderia falar ali tão abertamente. Só que isso meio que ainda faz com que a pessoa tenha uma inocência, né?
Já no filme, eles criaram essa responsabilização mesmo. Porque você não seria atacado se você não tivesse invocado ou você não tivesse em contato com alguém que tivesse invocado. Então eles querem essa responsabilidade pesando na pessoa, né? Será que a Blood Mary não veio depois? Eu não sei quando que surgiu a Blood Mary. Vou até dizer que eu não sei. Mas mesmo que tenha vindo depois ou antes, com certeza teve alguém que criou uma lenda de invocação muito antiga e que hoje em dia todo mundo se espelha nela, né? Nossa, mas eu lembro quando criança, eu e minhas amigas se desafiando pra ver quem que é no banheiro invocar a loira sangrenta. A loira do banheiro também. Dependendo da região onde você mora, falam loira sangrenta ou loira do banheiro. Eu invoquei as duas. Tinha que falar palavrão, chutar o vaso. Tinha gente que tinha que soprar uma vela em frente a um espelho. E daí ela ia aparecer atrás de ti, um negócio assim. Nossa, caramba. Vamos ver. É que era mais pela diversão de assustar uma outra, né? Outra diferença é a motivação de Ellen para encontrar a verdade. No livro, ela persegue os boatos até o Candyman por pura vontade de provar que seus amigos acadêmicos estão errados. Já no filme, ela começa com essa motivação, mas logo vira uma busca pela própria sobrevivência. Então, no livro, o motivo dela por essa busca é bem mais mesquinho. Ela não tem um motivo real para ficar futucando essa história. E pior, ela faz isso porque os amigos dela apostaram com ela que era mentira e que os moradores estavam zoando da cara dela. Então ela fica indo lá, fica fazendo os moradores falarem da crença deles, dos assassinatos horríveis que aconteceram ali em algum momento, só para poder que ela ganhe uma aposta. Claro que chega um ponto em que ela não liga nem um pouco mais para esses amigos do cara ou para essa aposta e ela quer saber por curiosidade. Mas, mesmo assim, é um motivo super mesquinho, né? Ele tem uma raiz muito mesquinha. E no filme tem todo um plot que ela tá fazendo aquilo para uma aposta também, mas ela também tem o motivo da tese dela sobre a lenda urbana, então isso meio que desculpa ela. Mas principalmente o que faz, né? O que mais faz ela continuar nesse caminho é porque acontece um assassinato lá no Cabine Green e ela se torna suspeita. E para provar a inocência dela, ela tem que ir mais a fundo na lenda do Candyman, porque ela sabe a verdade, mas ela sabe que ninguém vai acreditar nela se ela não tiver provas, e ela precisa ser inocentada desse assassinato. Então, eles deixaram ela bem menos mesquinha pro filme. E em filmes, quando eles vão fazer adaptações de livros, é bem comum os produtores deixarem as personagens mais legais do que elas realmente são. Até para poder fazer o público se apegar mais e não querer que a pessoa morra e tal. Mas acaba que muitas das características das pessoas se percam. Porque essa dualidade que a personagem traz no livro, ela vira um detalhe no filme. A gente vê em certos momentos no filme que ela tem esse embate interno entre estar gostando da atenção dele e estar morrendo de medo e não querendo e não sei o quê. Mas isso é muito superficial no filme. No livro tem esse embate muito grande a todo momento, justamente porque ela não tem um motivo real para estar fazendo isso. Ela simplesmente quer provar um ponto, o livro inteiro. Então acabou que. Por isso que eu digo que no livro ela não é 100% gente boa. Ela tem os seus lados bons e gentis, mas ela tem muita mesquinharia junto com ela também. Uma coisa que acontece muito também é quando o personagem é descrito como feio nos livros.
chega no filme, na série, eles são as coisas mais padrãozinha e não sei o que, são todos uns galãs de Hollywood. Isso acontece muito com questões de personalidade, né? A pessoa às vezes é uma baita de uma babaca no livro, e por ela ser a protagonista ou o protagonista da história, quando ele é adaptado pro cinema, ela, tipo, vira um anjo, né? Chegada em personagem humano ou entidade, Laís? Depende, por quê? Pra namorar? Eu não me importo com o que a coisa ou pessoa é. Eu me importo o quão bem produzido ele foi. Tipo, se for uma entidade que tem uma produção muito boa, perfeito. Uma profundidade, se for um personagem, eu realmente não me importo. Eu não tenho uma preferência, assim, sabe? Essa foto aí que tá aparecendo é da Anne-Marie. Essa personagem existe nas duas versões. Ela é uma moradora do conjunto habitacional que a Ellen conhece ao visitar a primeira vez. Mesmo relutante, Anne-Marie conta sobre a lenda do Candyman e como todos ali acreditam nele. Ainda fala sobre um assassinato horrível que aconteceu bem perto do apartamento dela, do lado ali. Anne-Marie tem um filho pequeno e se mostra muito preocupada com a segurança dele a todo momento. Assim, eu não vou dar spoiler sobre o que acontece com ela ou com o filho dela no livro, tá? Que são coisas diferentes do que acontece no filme. Vocês vão ter que ler pra saber. Mas assim, no filme, o menino desaparece e a Ellen é encontrada no apartamento da Anne-Marie. E a Anne-Marie, ela tá gritando, desesperada, cadê o filho dela? Numa cena que até ficou bem engraçado do jeito que ficou representada no filme. O estilo da gritaria da mulher realmente ficou muito engraçado na hora. Mas a cena da Ellen coberta de sangue, acordando e olhando tudo, é uma cena bem gore até, sabe? Porque a gente vai de uma cena de sedução e hipnose, não sei o quê, e daí do nada tudo apaga e tá a cena de sangue, ela acorda e ela tá coberta de sangue e ela não sabe o que tá acontecendo. Então, uma cena que ficou bem marcante. E o Candyman basicamente fez de tudo para que a Ellen parecesse culpada por ter matado a criança. Só que daí o sangue a gente vê que o sangue na verdade é do cachorro da Anne-Marie e fica no ar se o menino ele foi morto mesmo ou se ele foi sequestrado. E aqui acontecem os paralelos em relação à crença da comunidade. No livro acontece que eu não vou falar o que é. E a Anne-Marie parece aceitar, mesmo sofrendo muito. Ela sabe que não tem o que fazer contra o Candyman e só resta baixar a cabeça e continuar venerando, num misto de medo e respeito. Isso no livro, né? Essa veneração dele se mistura com o medo e com o respeito. E ela tem que aceitar o que aconteceu ali no livro e segue fazendo nananana. E no filme, isso também acontece, mas de uma forma diferente, porque apesar das experiências horríveis que ela passa, ela ainda vai lá prestar homenagem à imagem do Candyman, né? Ela agradece a ajuda da Ellen numa cena em que representa que ela jamais vai esquecer o que a Ellen fez por ela. E, querendo ou não, da forma como o filme e o livro terminam, a imagem da Ellen vai ficar presa para sempre, atrelada à do Candyman. Mesmo que os finais sejam diferentes e tenham cenas no filme que não tem no livro, etc., acontece de uma forma que representam a mesma coisa, entende? Eles deixam no ar de que sim, a lenda da Ellen será ali acrescentada junto com o Candyman, de uma forma que os dois estarão entrelaçados. Então, dá pra dizer que por mais que teve diferença em como as coisas acabaram, meio que foi essa a explicação que é deixado no ar, né? Eu também achei estranho a primeira vez, quando a gente estava assistindo lá, porque eu não tinha entendido.
Eu não tinha entendido o porquê, só que depois, principalmente quando eu terminei principalmente depois da última parte do livro, eu entendi. Eu entendi que, na verdade, eles quiseram mostrar justamente esse paralelo, né? Esse medo barra respeito que eles têm do tipo, apesar de o Candyman ser um ser do mal que causou muita dor e sofrimento para muita gente que mora no Cabrini Green, ela continua sendo parte do culto ao Candyman. Então, é como se fosse uma veneração mesmo, uma fé cega, né? Apesar de tudo que aconteceu de errado, ela sabe que ela não tem como fugir do Candyman, ela só tem que baixar a cabeça e aceitar, sabe? Mas isso é melhor explicado no livro mesmo. Caramba, mano, então esse pessoal tem tipo um culto pra essa entidade. Isso, o Cabrini Green, ou a Spectre Street, né? Eles são um local que deu vida à lenda do Candyman. Be My Victim. E essa Seja Minha Vítima é uma referência a uma frase clássica do livro. E eu achei muito legal que eles botaram no filme. O cara realmente fala isso. Tanto que a citação que aparece no início do filme é uma citação do livro. Ele fala sobre o que serve o sangue se não para ser derramado, o que os bons sabem além do que os maus os ensinam com seus excessos. Ó, lembrei. Nossa senhora, me deu uma medalha, não acredito que eu lembrei disso. Mas essa é a frase. Eu entendo esse processo como uma forma de perpetuação da memória coletiva, pois toda lenda precisa de uma certa manutenção e lembranças e vítimas para continuar existindo. Pois é, porque para você ver, ele não mata geral, né? Ele mata ali quem desdenha, ou de vez em quando ele pega e mata um aqui de uma forma estranha para deixar marcado. Aí ele some por tantos anos. Aí, opa, estão falando de mim aqui, apareci aqui de novo. Ele não quer chacinar as pessoas, porque ele sabe que ele só tá vivo, a lenda dele só existe realmente porque aquelas pessoas cultuam e veneram ele, né? Elas alimentam ele com aquela fé delas. Então ele tem todo um. Ele deve ter uma planilha de quantidade de pessoas em tempos e de formas diferentes que ele tem que matar. O legado deixado por Ellen é diferente nas duas obras. No livro, ela começa negando querer qualquer fama que possa vir atrelada à história do Candyman. O monstro aparece prometendo que ela será lembrada como uma das famosas vítimas do Candyman, e os milhares de moradores jamais vão esquecer seu nome e o local onde ela morreu. Ellen nega com todas as forças que se sentiu tentada àquela proposta, e depois vemos que existia sim o desejo de ser eternizada ao lado do Candyman. E no filme, é difícil enxergar esse embate moral da personagem, já que ela nega e tenta fugir até os últimos momentos, e após o desenrolar da trama, só resta a Ellen aceitar o que aconteceu e seguir adiante. Sendo que isso não veio de uma decisão da personagem. Isso é uma das maiores diferenças para mim na história. É realmente o poder de decisão da personagem. Porque no filme, ela é obrigada a algo e não toma uma decisão, como acontece no livro. Ela tomou uma decisão de fazer, não fazer, estar, não estar. E porque todas as outras mudanças que eu falei até agora, elas mexeram na história, acrescentaram ou tiraram algum ponto, como por exemplo a mudança do local, a etnia das personagens, o acréscimo de novos personagens e cenas, mas nada disso interferiu na raiz da história realmente, só acrescentou mais coisa. E já essa mudança entre o poder de tomar decisão ou não que a Ellen teve, isso para mim foi uma das maiores mudanças significativas. Como a Ellen morreu como uma oferenda ao Candyman, no filme eles fazem uma cena final onde ela volta na forma de uma nova entidade. Ela tem 90% do corpo queimado e carrega um gancho para atacar as vítimas.
E ela também tem que ser invocada pelo espelho, repetindo o nome Ellen 5 vezes. Isso fez sentido porque lá no funeral dela, a Anne-Marie, ela vai lá e joga um gancho, o gancho que é do Candyman na cova dela, para ser enterrado junto, para simbolizar justamente que a Ellen é uma oferenda. Ela está entrelaçada para sempre ao Candyman. Então, quando ela volta dos mortos, ela tá exatamente como ela foi enterrada, com a roupa, né, o vestido mortuário dela e tudo, e segurando o gancho. E também faz sentido eles usarem o plot de que a Ellie não é apenas mais uma vítima do Candyman, porque senão, imagina, todas as outras pessoas que morreram pelas mãos do Candyman também voltariam como entidades. Mas é que, na verdade, no caso da Ellen, ela é muito parecida com a mulher que engravidou do pintor, lembra lá da origem do Candyman? Então, talvez, fica meio no ar, isso não é confirmado, mas talvez ela seja até uma reencarnação dessa mulher e que o Candyman viu isso e por isso que se interessou tanto nela e por isso que não matou ela, mas enfim, infernizou ali a vida dela para que ela enfim aceitasse se tornar a vítima dele, para que ela ficasse com ele pela eternidade. E daí, o que acontece no filme é que a Ellen, ela substitui o Candyman no papel de divindade do Cabine Green. Eu não acho que substitua completamente, mas eu acho que ela é uma divindade que vai ficar ali junto com ele. Que se você invocar, tanto ela quanto o Candyman, eles vão aparecer. Mas é muito interessante como no filme ela vira essa nova entidade, né? Vou ver aqui. Tantã! Esse é o fim do livro. Tantã! Deixa eu ver o que tem aqui. Mais abelhas. Ele é bem curtinho, ó, gente. Ele é bem fininho. Tem 90 e poucas páginas, mas se não me engano, essa edição aqui tem 100 e pouquinhas, porque tem comentários sobre, né? Pós-fácil e pré-fácil. Nossa, será que antigamente as pessoas adultas tinham medo mesmo dessas histórias? Tipo, meus avós falavam sobre umas paradas do interior. Só que eu sempre ficava na dúvida se eles faziam isso só de sacanagem pra me dar medo ou se era medo mesmo. Eu acho que muito se acreditava ou não se acreditava 100%, mas ninguém queria ser a pessoa que queria comprovar a coisa. Porque é muito fácil hoje em dia com a questão da informação. A informação tá ali, tá aqui, a internet tá em todos os lugares, né? O acesso à informação tá muito rápido, muito fácil. Então você desmentir uma história ou verificar um fato é muito mais fácil hoje em dia. Antigamente não era assim. Muita gente tinha só o único fonte de informação da pessoa era o radinho da comunidade e olha lá, entendeu? Ou se era uma comunidade ainda mais afastada, era só o boca a boca ali, né? Então, sei lá, se um monte de gente começa. Se sou uma pessoa que não tem acesso à informação e todo mundo da minha comunidade tá falando que não é pra ir no cemitério a 1h08 da manhã, tu acha que eu vou ir lá? Tu acha que eu vou testar? Não vou, né? Tem até um livro que o cara fala: você não acredita em yoga, etc., mas você não iria naquela floresta sozinho. Então, você não quer ser a pessoa que vai botar o negócio à prova, né? Valeu. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado pela companhia, pelas discussões. Boa noite e falou, falou, falou. Bom descanso.